Olá, querido, graça e paz, seja bem-vindo. Eu estou num espaço como esse que eu acabei de mostrar um pouquinho para você, para dizer que neste período nós estamos iniciando uma jornada. Aqui atrás de mim, nós temos um caminho que deve ser percorrido para que nós possamos desfrutar das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus, por meio do salmista, diz que essas árvores aqui, elas mesmo na estação que nós estamos aqui na região Cerrado, aonde eu estou, mesmo no período de seca, onde não chove por meses e meses, nós podemos ver que árvores como essas, que estão junto às águas, quando elas estão juntas às águas, elas têm essa vegetação, essa flor, essas folhas que se destacam. Justamente, se eu fosse filmar uma outra região onde não tem a presença dessa água, nós iríamos ver que o comportamento das folhas são diferentes. Pior do que ser murchas, são folhas completamente secas. Então, durante esse período que nós estaremos aqui juntos nesse espaço, eu quero que a palavra de Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus alcance o teu coração. Porque, querido, muitas das coisas que nós conhecemos, nós não entendemos de verdade. E por não entender, a Bíblia diz que nós não desfrutamos. Quando eu entendo, eu compreendo e aí eu desfruto. Como assim, pastor? Aí eu de fato recebo tudo porque eu entendi plenamente o que significa isso. Então fique comigo, nós vamos fazer apenas a entrada desse vídeo, que todas as vezes você vai me acompanhar. Vamos lá? Nesse primeiro encontro nosso, nós vamos falar sobre a questão do dinheiro. Muitos crentes não percebem a importância do ensino nessa área. E, na verdade, falar sobre dinheiro nas igrejas gera desconforto. Mas me diga, como é possível não falar desse assunto? A metade das parábolas de Jesus falam desse assunto. Além disso, o Senhor Jesus, vemos também nos apóstolos o que eles falavam, ensinavam, corrigiam tudo em relação ao nosso relacionamento com o dinheiro. É um assunto importante. As Escrituras falam dele muito mais do que outros temas que a gente julga importante. Num livro escrito por Howard, O Seu Dinheiro, ele diz que há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, sobre bens e sobre posses. E sobre fé, apenas 500 versículos. 5 vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé. Então é preciso nós entendermos que o dinheiro em si não é errado, mas as possíveis atitudes e inclinações do nosso coração. Paulo chega a dizer que a tentação, o laço, esses emaranhados que pode surgir nessa área, não é? E isso pode levar a concupiscências loucas e nocivas. A Bíblia fala muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Não que o dinheiro em si seja o problema, pois elas declaram que o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Alguém disse que uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro. Outra pode ser pobre, mas ser gananciosa. Essa pessoa pobre, ela vai ter 2 problemas. Além de não ter dinheiro, não é? Ela ainda tem uma raiz maligna dentro de si. Então eu quero insistir com você nessa afirmação, que o problema não está no fato de termos dinheiro ou não, e sim como nós nos relacionamos com ele. E a advertência que eu vou ler com você no Salmo 62 é essa: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos ter o coração não no dinheiro. Nós não devemos ter amor a ele. E não há nada de errado no fato de uma pessoa ter dinheiro. Errado, querido, é quando o dinheiro tem a pessoa. E nós vivemos em dias em que o consumismo manipula as pessoas. O desejo de ser influente na sociedade, não é? E é isso que a palavra vai dizer e nos adverte por meio do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, além de todas as outras consequências, a pior coisa que essas pessoas experimentam é o fato de se desviarem da fé.
Não tem prejuízo maior do que esse. E eu reconheço que a maioria das pessoas não contabiliza os valores espirituais. Quando tomam as suas decisões, fazem os seus planos, geralmente o aspecto espiritual é o último a ser considerado. E isso quando chega a ser lembrado. Então a ganância, a cobiça na nossa sociedade é muito forte. E não é preciso muito para a gente ser afetado. Basta um pouquinho que a gente vai sendo levado pela maioria. E a ganância ela é algo terrível, pois ela é insaciável, nunca tem fim, sempre renova a força desse pecado. Quando tínhamos a televisão de 14 polegadas, queríamos a de 20. Quando compraram a de 20, passaram a querer a de 29 e depois a de 33 polegadas, mas agora com tela plana, e a coisa nunca para. É assim com os carros, é assim com os eletrodomésticos, com as casas, com roupas e tudo mais. Então isso é algo que não tem a ver apenas com a nossa cultura e economia. Isso está na nossa natureza humana. Portanto, sempre foi assim em qualquer lugar. Até o rei Salomão disse: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Ou seja, as pessoas acham, queridos, que precisam andar na última moda, que precisam estar sempre tendo mais e mais. E essa ganância ela é perigosa, pois ela encobre a voz do Senhor nas nossas vidas e faz com que a gente perca a fé. Veja que ao falar assim, você fecha o coração. Eu não falei que o dinheiro encobre a voz de Deus, eu falei que a ganância encobre. Então a palavra de Deus declara que muitos chegam à ruína por causa dessa ganância e passam por muitas dores. Por causa dela, muitos acabam tão endividados que além de perderem completamente a paz, perdem a saúde, a honra, até a própria família, sem falar na própria alma. O problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre a vida de alguém. As Escrituras elas nos advertem sobre o tropeço que diz a respeito disso, de que ela pode se tornar um ídolo. Paulo mostrou que os cristãos também têm os seus ídolos. Não, eles não são estátuas de gesso ou de madeira, não costumam ser vistos porque ficam escondidos aqui no coração. As atitudes de avareza, de ganância, de apego material são ídolos. E o apóstolo Paulo ele denunciou isso, chamando a avareza de idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E essas coisas que vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, até mesmo Jesus disse que o que é elevado entre os homens é a abominação perante Deus. E ele falava acerca da ganância dos fariseus ao fazer esta afirmação. Então há pessoas que são tão apegadas ao dinheiro que fazem dele um Deus em suas vidas. Dão tanto valor a essas coisas materiais perante a Deus e deixam elas se tornarem ídolos. E ao escrever aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou de algumas pessoas cujo Deus era o ventre. Então não seria errado nós dizermos que atualmente, na vida de muitas pessoas, seu Deus é a carteira, o seu Deus é a bolsa. Por isso nós precisamos quebrar o senhorio do dinheiro. Você pode até questionar, como assim quebrar o senhorio do dinheiro? A Bíblia ela é clara ao revelar-nos que o dinheiro pode ser um concorrente ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Ela diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba então que a única coisa que Jesus mostrou que disputa com o senhorio de Deus em nós foi justamente o dinheiro, ou o apego às riquezas. Então dar a Deus não é apenas uma forma de honrar a Deus, mas dando a Deus, nós nos mantemos sob disciplina. É como uma vacina mesmo, preventiva. Então, já que nós vimos que Deus não está interessado em nosso dinheiro, mas na honra que nós conferimos a Ele, por que Deus deseja ser honrado justamente com os nossos bens? Você já pensou isso? Qual a importância desse tipo específico de honra? Quando conseguimos honrar ao Senhor justamente nessa área, que é a que mais domina e prende o nosso coração, nós estamos cumprindo o verdadeiro sentido da palavra honrar, que significa fazer diferença, colocá-lo acima dos nossos maiores valores. Nós temos que aprender a dar, porque no ato de dar nós amamos mais a Deus do que os nossos bens. E não por causa da utilidade da oferta, sim,
Então eu fico pensando qual seria a minha reação se eu visse algum irmão na igreja queimando alguns maços de notas de 100, de 200 reais, né, que é a nova agora. Ei, não faça isso, tá? Mas o que Maria de Betânia fez foi algo parecido. Ela deixou que fosse aproveitado, nem mesmo o vaso ela permitiu. Então eu não acredito que nós devemos cultivar uma atitude de desperdício, mas a gente tem que aprender a dar, independente de haver ou não proveito para o dinheiro dado. Dá somente para dizermos a Deus que Ele está acima do dinheiro em nossas vidas, já seria suficiente essa motivação para que nós ofertássemos. Mas, além de honrá-lo, o Senhor ainda permite que o dinheiro seja utilizado no avanço do seu reino e que redunde em bênçãos para você que deu a oferta. Então nós precisamos aprender a mudar a nossa mentalidade acerca deste assunto e assumir a ótica de Deus em relação a dinheiro. Essa postura do coração correta vai abençoar. Eu gosto da figura encontrada numa das formas de entrega das ofertas na igreja, do livro de Atos. Nós vemos as Escrituras Sagradas afirmando que os irmãos não mais deixavam as suas ofertas num gasofilaço como antes se costumava fazer até no templo, mas diz que eles agora estavam deixando nos pés dos apóstolos. Está escrito: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. Fazendo José, concominado pelos apóstolos, Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma terra, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Uau! Olha outra. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ao fazer essa observação, eu não estou sugerindo que tenhamos que mudar a nossa forma de entregar as contribuições em nossas igrejas, mas sim, eu quero te chamar a atenção para um detalhe importante, justamente na área financeira, que é tão delicada. Eles pareciam dizer que o dinheiro não era senhor, e sim um servo que estava sujeito aos seus pés, abaixo de si, né? Abaixo da cabeça. É essa visão que nós precisamos ser cheios. Dessa forma, o dinheiro não governará as nossas vidas. Pelo contrário, nós é que o governaremos, como também aos atrativos que ele tenta trazer aos nossos corações. Querido, o dinheiro pode ser senhor ou servo na sua vida. Só depende do coração com que eu e você se posiciona. Porque a palavra de Deus, ela pode vir a se tornar sufocada. Você sabia que a palavra de Deus pode ser sufocada? Uma outra particularidade sobre o dinheiro e os danos que ele pode produzir na vida do cristão é vista na parábola do semeador. Jesus fala sobre a semente da palavra de Deus caindo em 4 tipos de solo. E um desses tipos de solo é o terreno espinhoso. Acompanhe. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Queridos, os espinhos, eles não parecem tão perigosos à semente no início. O problema é o que acontece com o passar do tempo. E o fato de os espinhos não terem sido removidos, eles crescem a ponto de sufocarem a palavra de Deus. Essa foi a interpretação que o Senhor mesmo deu. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, do mesmo modo que o diabo apelou para essa área ao oferecer a Jesus lá no deserto a glória e os reinos deste mundo, assim também ele vai fazer conosco. Porém, da mesma forma gloriosa com que Cristo venceu o diabo no deserto, rejeitando as propostas, assim eu e você devemos fugir desses atrativos. O diabo ele não oferece riquezas porque ele queira o melhor para alguém. Não, mas é justamente por ele saber o quanto isso é nocivo se atingir a nossa mente, fazendo-nos prender a essas coisas. Por isso que o dinheiro, ele deve, de todas as formas, servir o reino de Deus. Diferentemente de tudo que nós vimos até agora, né, e que representa perigo à nossa fé,
O dinheiro também pode servir para abençoar, e aleluia por isso. Basta nós nos relacionarmos com ele de uma forma correta e usá-lo como servo, ao invés de permitir que ele seja um senhor para nós. O modelo de como os nossos bens devem servir os propósitos do reino de Deus pode ser visto no próprio ministério de Jesus. Veja, aconteceu depois disso que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha isso. Os apóstolos também, eles seguiram o exemplo de Jesus, ensinando a respeito do assunto e recebendo as contribuições que davam essa manutenção e condição do ministério avançar. Então, as contribuições, em sua maioria, elas eram espontâneas, mas houveram momentos também em que os apelos aparentemente fizeram mais contundentes devido a algumas necessidades específicas. O autor aos Hebreus, ele elogia os crentes a quem escreveu justo pela alegria em aceitarem, a doação de seus bens. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, olha isso, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios superior e durável. O dicionário define o verbo espoliar como privar de alguma coisa, até mesmo ilegitimamente, por fraude, por violência, significa roubar, despojar. As palavras são essas no dicionário. É lógico que os líderes da igreja não roubaram o povo, nem tampouco o forçaram pelo uso de armas a praticar esse nível de contribuição. Mas o verbo usado aqui indica que, no mínimo, houve um apelo forte para a entrega de bens e posses, uma espécie de um santo confisco, que não era só aquele que ocorria em face da perseguição da igreja naqueles tempos, tá? Então, eu não estou tentando doutrinar a favor de abusos que são inclusive cometidos mundo afora por líderes que impõem quanto a pessoa deve ofertar. Esses irmãos hebreus, eles aceitaram com alegria o espólio de seus bens. Eles não foram enganados, nem forçados. Mas o fato é que a igreja, de modo geral, tornou-se em nossos dias covarde, querido, avarenta, covarde por não transmitir a mensagem de que o reino de Deus é digno do nosso melhor nas contribuições, pois ela se preocupa demais em agradar as pessoas e acabou se esquecendo do que o apóstolo Paulo declarou com veemência: ou procuro eu agradar a homens, se agradasse ainda a homens, ele diz que ele ainda não seria servo de Cristo. Então muitos líderes falham ou falharam por não ensinarem e não conduzirem o povo de forma correta nas questões da contribuição e do uso do dinheiro. Por quê? Tinham medo de tornar-se alvo de críticas, de zombaria, de acusação, porque nem mesmo a liderança cristã, de modo geral, ainda é um exemplo de contribuição. Alguns nem têm a coragem, irmão, de ensinar muito sobre o assunto, para não ficar feio para eles. Uma vez que muitos dos próprios líderes não agem com esse desapego, desprendimento, e acabam então dando um modelo baixo para o rebanho, Às vezes o rebanho vai caminhar sempre mesmo no padrão, na falta de liberalidade nas contribuições. Então é assim, nós precisamos de uma nova visão, de uma nova compreensão das verdades bíblicas. O nosso próximo encontro, nós vamos continuar. Hoje foi apenas essa abordagem inicial sobre a questão do dinheiro. No próximo encontro nosso, eu vou trazer um código poderoso para a sua vida, que está na Palavra de Deus, que vai liberar algo precioso sobre a sua vida. Eu espero que até aqui você tenha entendido que no que tange ao assunto, a questão dinheiro, nós devemos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e saber que o padrão que Deus espera de nós é de completa honra. Nós apenas estamos começando a trilhar um caminho aonde as águas tornam a vegetação
com as suas folhas verdes, não murcham e dando o fruto no tempo devido, e ainda tudo o que fazem prospera. Você crê? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida e que nestes próximos dias o assunto da questão do dinheiro seja tratada na tua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.